Oi gente, tudo bem? Então a videoaula de hoje é sobre esse cestinho aqui, ó, que é aquele cestinho que eu mostrei lá no nosso grupo do Facebook, que se você não faz parte ainda se inscreve aqui pelo link que tá aqui embaixo. Por quê? Lá no grupo eu lancei se alguém queria aprender a fazer esse cestinho, porque ele é inteirinho contínuo, ó. Ele começa aqui, ele vem contínuo, ele vem até em cima, sem emenda, sem nada, sem pontos aí diferentes no meio do caminho, só com o crochê circular inteirinho, legal? Deixa eu só falar uma coisa para vocês importante. Esse aqui é o tamanho original, do cestinho que eu vou ensinar para vocês. Se a gente pegar essa mesma, aqui tá na malha, né? Se a gente pegar essa mesma receita e fizer no barbante, ó, eu tenho um cestinho desse tamanho aqui, que ele vira um cachepôzinho, dá pra gente colocar uma florzinha. Se a gente fizer um pouco mais alto, dá pra gente usar pra colocar lápis, tá? Ele vai ficar desse jeito. E uma variação que mais pra frente eu também posso, se vocês se interessarem, coloquem lá no grupo o interesse de vocês em aprender. Tem uma outra peça que, olha, dá uma olhada nessa bolsa aqui, ó. Essa bolsa, ela também tem a base circular, ou seja, a partir dessa receita que a gente tem aí do cestinho, a gente consegue fazer uma bolsa desse tipo, tá? Então, olha quanta coisa dá para fazer a partir de uma receita só. Então vamos lá para a videoaula de hoje. Se inscreve aí no canal, não esquece para tirar suas dúvidas depois, porque elas devem surgir. E eu espero que vocês gostem dessa aula, porque é uma delícia fazer essa peça. Então, para a aula de hoje, a gente vai utilizar o fio de malha, né? Uma agulha eu vou usar o número 7, porque ela é uma agulha compatível com esse fio que eu tô usando. E um marcadorzinho, que é pra gente poder marcar as carreiras, vocês vão ver como é que é a utilização do marcador. Vamos começar? Se vocês ainda não viram uma aula do anelzinho mágico, tá? Assistam lá para que vocês aprendam a fazer o anel mágico, porque é assim que a gente começa, ó, esse trabalho aqui, fazendo um anel mágico. Faz o anel mágico, aí a gente vai fazer a correntinha aqui para prender o anel. Ó, fiz. Dentro dessa correntinha aqui agora, nós vamos fazer, para começar o cestinho, 8 pontos baixos. Então, entra no anel, puxa. Aí eu venho aqui e tiro. Esse é o primeiro ponto baixo. Tem muita gente que considera essa primeira correntinha que a gente fez aqui para prender o anel mágico como um primeiro ponto. Eu não considero nunca essa correntinha como ponto, tá? Eu vou seguindo, fazendo como se não fosse um primeiro. Então, o primeiro é esse último que eu fiz. Aí vem aqui, ó, 2. Lembrando que no anel mágico a gente vai deixando a pontinha aqui sobrar. 3. 4. 5. Opa, não tem laçada. 5. Se não estiver dando o anel mágico aí a largurinha, vai dando uma puxadinha aqui pra trás, tá? Ele vai apertando aqui, ó. 6. Aí, vamos lá. 7. 8. Ó, eu deixei uma pontinha aqui do anel bem curtinha, mas vocês podem deixar maior, que facilita pra puxar, tá? Então, vim aqui, terminei o meu anel, dou uma puxadinha aqui, ó lá, ele já forma uma bolinha, formou, e agora é aquilo que eu falei pra vocês, que as carreiras aqui são contínuas. Aqui eu fiz 8 pontos baixos, o que eu vou fazer agora? Esse primeiro ponto aqui é o primeiro ponto baixo que eu fiz, desconsiderando aquela correntinha inicial, tá? Então, é em cima dele que eu vou trabalhar agora. Como que a gente faz com o trabalho circular, gente? A primeira carreira eu coloco os pontos que a receita pede. Na segunda carreira, eu sempre dobro a quantidade de pontos, ou seja, onde eu fiz um ponto baixo, onde eu tenho um ponto baixo aqui, eu faço 2. Esse é o princípio do crochê redondo, tá? Então, como a gente não vai fechar, se eu fosse um trabalho para fechar, eu fecharia aqui com um ponto baixíssimo nesse ponto e continuaria na outra carreira. O nosso, ele é circular, ele é inteiro. Então, como é que a gente vai fazer agora aqui, ó? Deixo aqui o fio, entro nessa primeira parte de cima do ponto baixo, venho aqui e puxo. Essa primeira carreira é dura, viu, gente? Ainda mais na malha, tá?
puxo e faço o meu primeiro ponto baixo aqui. Fiz o primeiro, o que eu tenho que fazer agora para eu saber que foi aqui que eu comecei? Pego o meu marcador e coloco ele aqui, ó. Eu sei que esse é o meu primeiro ponto baixo. Toda vez que eu chegar aí, eu sei que eu tô mudando de carreira. No mesmo lugar, ó, aqui é o próximo, tá? No mesmo lugar aqui onde eu fiz esse primeiro, eu vou entrar com a agulha, vou puxar aqui e vou fazer o segundo. Dá uma esticadinha na malha. Lembrando que a malha não pode puxar demais, senão ela fica enrolada, tá? Sem fazer muita pressão no fio. O fio aqui é difícil de tirar, mas na hora de puxar não faz pressão. Deixa sempre, ó, tudo folgadinho. Segundo ponto, volto lá dentro, venho aqui, puxo, ó. Aqui eu tenho mais um ponto baixo. Lembra do que eu falei, né? Em cada um a gente vai fazer 2. Então, novamente aqui no mesmo espaço, eu vou vir e vou fazer mais um. E assim a gente vai fazendo até a gente acabar os 8 pontos. O que vai acontecer aqui com esses 8 pontos? Eles vão virar 16 pontos baixos, tá? Então, essa é sempre a primeira carreira do crochê circular, vai ser assim. Se eu fiz 6, vai virar 12. Se eu fiz 10, vai virar 20. E assim vai, que é para ele dando o formato de arredondado, para ele não ir fechando, que nem o chapéuzinho, porque é isso que vai deixando ele aberto bonitinho, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente coloca, vamos fazendo aqui. Eu vou terminar essa carreira aqui toda e eu volto no finalzinho dela com vocês para mostrar como é que a gente faz para encerrar a carreira e começar a próxima, tá bom? Só faltam mais alguns pontinhos aqui, eu vou terminar e a gente já volta porque aí eu mostro como é que fica a finalização. Então vamos lá, ó. Fiz aqui meus 16 pontos, se a gente contar aqui em volta, ó, o primeiro é o do marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 é esse que tá na agulha. Como que eu vou continuar agora? Tiro o marcador daqui, deixo ele aqui do lado um pouquinho, venho nesse espaço que agora já tá mais fácil para trabalhar, que ele já tá maior. E a segunda carreira, como é que ela funciona? A gente vai fazer um aumento e um sozinho, que a gente até brinca, que é um casado e um solteiro. Então, agora eu não faço mais 2 pontos baixos em tudo. Eu faço um com 2 pontos baixos e um com ponto baixo sozinho. 2 pontos baixos e um sozinho. Se eu fizer muito aumento, o crochê começa a embabar, não dá para ficar assim. Se eu não fizer aumento suficiente, ele começa a fechar, também não é, para ele ficar chapadinho, tá? Esse meio aqui ele tá abrindo, ó, mas se a gente der uma puxadinha aqui, daqui a pouco a gente já vai arrematar ele, eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, comecei, esse é o primeiro ponto, né? Venho aqui dentro, eu vou começar com o aumento, tá? Só que como eu tenho que marcar, eu vou fazer um aqui, pego o marcadorzinho, marco aqui que ele é o meu primeiro. Marquei. Olha lá, viu como é importante esse marcador que fecha? Porque ele ajuda a gente a não soltar no meio do trabalho. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, esse aqui é o casado, tá? 2 pontos no mesmo lugar. O próximo, ao invés de fazer 2, eu vou fazer quem? Vou fazer um solteiro, olha lá. Vou fazer um ponto sozinho aqui. Faço um ponto sozinho. No próximo, como é que eu vou fazer? 2 pontos baixos, ó. 2. E o próximo, vem aqui, a malha engrossando aqui já, ficando difícil de tirar, ó. Fiz 2. O próximo, um ponto baixo. Certo? Continuando, próximo aqui, se eu fiz um no anterior, se eu fiz o solteiro, nessa daqui eu venho e faço o casado, faço 2 no mesmo lugar. Venho no próximo, faço um solteiro. E assim vai a carreira toda até a gente fazer um pontinho aqui, ó, antes do marcador de novo. Eu vou novamente terminar essa carreira aqui
e eu já volto com vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Agora eu vou ensinar vocês, aqui nessa carreira ela tem que ficar com 24 pontos, tá? Porque lembra que eu não fiz tudo aumento. Se eu tivesse feito tudo aumento, ela virava 32. Mas como eu não fiz tudo aumento, eu fiz um aumento e um sozinho, ela fica com 24 pontos. É um jeito de conferir, tá? Se a gente for contando aqui, ó, pelas argolinhas em volta, vocês podem contar que até aqui deu 24. Outro jeito de conferir se tá certo ou não quando chegar no final. Se eu comecei com ele dobrado, eu tenho que terminar com ele sozinho. Então, lembra que eu comecei lá na frente, fiz um ponto, coloquei o marcador e fiz o outro no mesmo lugar? Comecei com 2. Olha aqui, ó, terminei com um sozinho. Se vocês olharem bem, dá pra ver certinho onde tem 1 e onde tem 2, ó. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2. E assim vai. Cheguei nessa outra carreira, o mesmo esquema da anterior. Venho aqui, tiro o marcadorzinho, venho no primeiro pontinho, sempre no primeiro ponto eu vou dobrar, tá? Só que agora eu vou fazer o primeiro aqui, corro lá colocar o marcador, senão a gente acaba esquecendo, e isso depois dificulta para vocês acharem onde começa e onde termina o trabalho. Venho no mesmo lugar e dobro. Só que agora, se eu continuar fazendo dobrado e um dobrado, né, um casado e um solteiro, o que vai acontecer? A peça vai começar a embabar também. Então, sempre começo a primeira carreira com um pontinho só, a segunda a gente dobra tudo, na terceira um casado e um solteiro, e na quarta carreira a gente faz um casado e 2 solteiros. Então eu venho aqui e faço no próximo um solteirinho e no outro um solteiro. Então ficaram agora, eu tô fazendo 2 separadinhos e 2 juntos. Próximo, casado. Olha lá, 1, 2. Próximo, um solteiro. E mais um solteiro na próxima. E assim a gente vai fazendo por toda a carreira até chegar no marcador de novo. Então vamos lá, ó. Ele tá meio repuxadinho aqui, mas daqui a pouco ele vai acertando, tá? Na próxima carreira ele já vai abrindo mais. Então, ó, aqui eu comecei com dobrado, sempre vou começar dobrando, certo? Aí depois 2 sozinhos, dobro 2 sozinhos. E assim a gente vai continuar até o final da carreira. Fiz 2 sozinhos, esse próximo aqui, ó, dobrado. Né? Venho aqui, dobro ele. Próximo, solteiro. E mais um solteiro. Olha lá. E assim a gente vai terminar toda a nossa carreira. Deixa eu abrir bem aqui para vocês conseguirem ver. Vou terminar a carreira e vou chegar no marcador novamente para a gente fazer a nossa última carreira da base, tá bom? Então chegamos de novo aqui no finalzinho no marcador. Qual que é a quantidade de pontos aqui? São 32 pontos, é uma forma também de conferir daquele jeito que eu já ensinei vocês. Lembrando, comecei dobrado, como é que eu tenho que terminar os 2 para a gente saber se tá certo? Com 2 solteiros aqui, um aqui e um aqui. Se não terminar assim, terminar com um solteiro ou tiver dobrado, tá errado. Volta que fez alguma coisa errada, tá? Então aqui eu terminei com um solteiro. Terceira carreira, que é a última da nossa base, porque esse cachepô não é tão grande assim, né? A gente vai vir no ponto do marcador, vai fazer um ponto baixo, colocar o marcador novamente, vamos colocar ele aqui. Coloquei ele aqui no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Mais um. E agora, se lá atrás eu fiz 2 solteiros, aqui são 3 solteiros. Então, vamos lá. Fiz um dobrado, vou fazer 1, 2, puxando aqui, e 3. Aí eu vou dobrar novamente, olha lá. Aí eu venho no próximo e dobro de novo. Faço 1 e 2 no mesmo lugar daí. Venho aqui, faço 1, 2, 3. Fiz esses 3, dobro de novo. 1,
2. E aí eu continuo então por toda a volta, tá? Aqui, ó, dobrando 1 e fazendo 3 solteiros. Fiz dobrado agora, 3 solteiros, dobro, 3 solteiros e assim vai, tá? Já já eu volto com vocês então pra gente continuar e já começar a subir o cachepô da gente. Agora a gente chegou aqui no final com 40 pontos na nossa borda e a gente já vai encerrar essa base para começar a subir o cestinho. Para subir o cestinho, a gente vai trabalhar nessas argolas aqui, só nessas de fora, que é para ele dar aquele formatinho de começar a subir. Se eu continuar trabalhando arredondado, ele vai até subir, mas ele vai ficar com um formato diferente. Se eu não fizer, deixa eu mostrar essa peça aqui para vocês. Quando a gente faz isso de pegar na parte de trás, olha o que acontece com o ponto aqui, ó. Fica um barradinho aqui em volta da base, entre a base e o cesto. Isso aqui é muito legal, fica muito bonitinho. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó lá. Fica um barradinho entre a borda e o cesto, fica bonitinho na base. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então colocando aqui, como é que a gente fecha essa primeira carreira aqui? A gente vai pegar onde tá o marcador, nem precisa tirar o marcador agora, tá? Tira depois, só pra não confundir. Vem aqui, pega as duas argolinhas do ponto e puxa um ponto baixíssimo. O que é um ponto baixíssimo? Sem laçada nenhuma, a gente tira de um e coloca dentro do outro. Ó lá, feito um ponto baixíssimo. Agora sim, eu tiro o meu marcador daqui. Isso é só para fechar a carreira, tá? Para dar acabamento aqui na parte de baixo. E vou na argola aqui de trás, de onde estava o meu marcador. Venho aqui na argola de trás, puxo o meu fio para cá, que eu tô fazendo aqui uma laçadinha, e faço um ponto baixo. Que esse é o meu primeiro ponto baixo da subida, tá? Ó lá, fiz um ponto baixo. Corro lá, pego o marcador e já coloco aqui, ó. Primeiro pontinho. Certo? A partir de agora, então, não pego mais nas duas argolas aqui, ó. Não faço mais isso. Eu venho só nessa argolinha de trás e vou fazendo ponto baixo. Sem aumento, sem mais nada. Agora é só direto ponto baixo. Ó lá. Vou fazendo, pego só na argolinha de trás, ponto baixo. E vou embora. Essa carreira fica até mais fácil, porque pegar só na argolinha de trás tem que fazer bem menos força. Cuidado para não tensionar demais a malha, tá? O fio de malha, porque senão ele acaba dando aí repuxando a peça de vocês e não fica legal. A gente tá dando até sorte aqui por enquanto, porque esse fio de malha, ele tá bem uniforme. Vocês viram que nenhuma vez ele afinou, ele teve emenda, nada disso, né? Então a gente tá, se chegar numa hora que tiver uma emenda ou alguma coisa assim, eu já vou explicar para vocês como é que a gente trabalha. Então aqui, ó lá, a gente vai pegando só pela argolinha de trás e vai fazendo a volta toda. Quando chegar no marcador de novo, que aqui, ó, eu volto com vocês para mostrar como é que a gente continua subindo essa peça, tá? E aqui, gente, a gente vai chegar aqui, ó, tem 40 pontos de novo. Se vocês contarem o ponto número 40, ele vai ser esse aqui um pouquinho antes do marcador, ó. Fiz aqui meu ponto número 40. Como que a gente vai trabalhar agora? Agora eu vou voltar a pegar as duas argolinhas pra gente subir e ele ficar com ponto baixo bonitinho, tá? Então agora eu vou tirar o marcadorzinho daqui. Pego nos dois fiozinhos de onde estava o meu marcador. Opa, durinho aqui. Ó, pego nos dois fiozinhos onde estava o meu marcador. E aqui eu já tô começando a segunda carreira da subida. Vocês vão notar que agora ainda não tá aparecendo muito, mas a partir da terceira carreira aqui de subida, todas agora com 40 pontos, tá? Vocês vão perceber que ele começa a subir. O cestinho começa a entortar. Ele já tá entortando aqui, só que agora ele tá entortando pro meu lado e esse é o lado de fora, não é o lado de dentro, tá? O lado de dentro é esse aqui, ó, que tem essa emenda aqui do começo, que daqui a pouco eu vou ensinar vocês a arrematar essa parte aqui. Então aqui a gente tá fazendo a parte de fora e ele vai começar a subir. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele fecha. Ó, ponto baixo, pegando as duas argolas agora. Igualzinho a carreira anterior, só que ponto baixo, pegando as duas argolas agora, não mais só por fora. Por que que eu não continuo pegando por fora? Poderia até pegar, porque é uma variação de ponto, tá? Mas para dar mais firmeza no cachepozinho, é legal pegar as duas argolinhas aqui na carreira. E vou fazendo assim.
Repara que agora, ó, eu posso segurar na agulha tanto desse jeito aqui, como eu posso segurar na agulha com aquele formato de faca, aquilo que eu falei pra vocês. No ponto de malha, ele dá a firmeza a pegar nesse formato de faca também, tá? Ó, puxo aqui e faço os meus pontos baixos. Repara aqui, ó, que ele já tá fechando o trabalho. Olha lá, ó, ele já tá ficando assim. O certo é assim, tá? Então, aí, ó, se a gente virar o trabalho aqui do contrário, ele já tá começando a subir. Ó lá, já tá começando a formar um cestinho. Aqui ainda não dá pra ver, aqui já dá pra ver melhor porque a gente já tá na segunda carreira. Eu vou fazer mais uma carreira para ensinar vocês a fecharem de novo aqui e depois a gente vai continuar só subindo o cestinho, tá? Esse processo que a gente tá fazendo aqui agora é o que a gente vai repetir até chegar na última carreira, que é a carreira lá no final, onde eu vou ensinar para vocês só a bordinha de acabamento. Então agora eu vou voltar só mais uma vez para a gente ensinar mais uma vez aqui como é que acaba, para vocês subirem para a próxima carreira, para a gente fixar bem isso, e é o que vocês vão usar daqui para frente. Deixa eu terminar essa carreira que a gente já volta para continuar o trabalho da gente. Eu já falo quantas carreiras que vocês vão ter que fazer até chegar no final desse cachepô, tá bom? Chegando aqui, ó, no marcador de novo, só pra gente relembrar que é exatamente o que a gente fez na volta anterior. Olha que legal aqui, ó, ele já tá ficando com formatinho, ó, de cachepô, tá vendo? Ele já tá ficando com um formatinho bonitinho aqui. Então agora aqui, o que a gente vai fazer? Chegou no marcador, tira o marcador, vem com as duas argolinhas aqui onde estava o marcador, faz um ponto baixo, e eu sei que aí é de novo o meu primeiro, que é o que vai estar começando a terceira carreira. E sigo ponto baixo sobre ponto baixo. Olha lá. Ponto baixo sobre ponto baixo. E ele vai só subindo o cestinho. Vocês vão fazer isso, ó. Aqui a gente já tem uma, duas, essa é a terceira carreira. A gente vai fazer esse mesmo processo que a gente fez agora aqui por 8 carreiras. Até a gente contar aqui, ó, e ter 8 carreiras chegando no marcador, tá? Chegou no marcador, ele vai sempre... Chegou uma hora, quando chegar no marcador tem que ter 8 de um lado e 8 do outro do marcador. É o que tá certo. Chegando na 8ª carreira, eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento. E antes disso, eu vou só dar uma dica para vocês de como é que a gente faz para arrematar essa parte de dentro aqui, tá? Eu vou pegar uma agulha mais fina e vou mostrar para vocês como é que a gente arremata essa parte de dentro para já ficar mais fácil do que depois ficar enfiando a mão dentro do cestinho para arrematar esse pedacinho. Já vou pegar uma agulha e a gente já vai terminar aqui esse meio para deixar bonitinho já. Gente, vamos lá então. Ó, aqui eu peguei uma agulha número 4, que é para ficar mais fácil para a gente puxar o fio de malha do que essa agulhona grossa que a gente estava usando. Eu venho aqui nesse fio porque esse anel mágico, ele não tem um arremate com nó, então ele tende a abrir. Como ele já tá bem fechadinho, bonitinho, pra gente continuar com ele assim, embora a peça esteja bem resistente, é bem difícil dele abrir, eu gosto de fazer nó porque eu acho que o nó dá garantia. Enfia aqui por baixo de uma argolinha que tem aqui, ó, pertinho, e puxo o fio pra cá. No mesmo lugar que eu puxei o fio, eu vou passar o fio pra lá de novo, ó, puxo aqui de novo. No mesmo lugar, tá? Puxei, eu dou uma afrouxadinha aqui onde eu puxei e vou passar essa linha aqui por dentro e fazer um nó, mas um nó bem apertado. Olha lá, ele quase some, a gente quase não vê mais, tá? Como a linha já ficou pro lado de cá, eu vou seguir com o arremate pro lado de cá. Então eu vou entrando aqui nesses pontos que tem aqui, ó, que são esses pontos aqui em volta do anel mágico, que é a cabecinha do ponto baixo, e vou puxando esse fio aqui para esconder ele mais um pouquinho, tá? Então puxo aqui, venho pra cá, ó, dou uma voltinha, aí eu entro daqui pra lá, eu entrei o outro daqui pra lá, né? Agora aqui eu entro daqui pra lá, tem que fazer um pouquinho de força porque a malha é resistente. Puxo aqui, mais um pouquinho, tá? Ó, agora eu venho daqui pra cá, puxo daqui pra cá, posso até abrir com a mão aqui, ó, que ele abre. Puxo pra cá. 3 é o suficiente, se quiser fazer mais, pode fazer.
Quem quiser ainda garantir mais, quando a gente vem aqui que a gente corta, ó, que aqui a gente pode cortar bem rente, não vai aparecer nada. Pode até passar um pouquinho de cola pano aqui, para ele segurar um pouquinho mais, tá? Mas não precisa, ele já ficou arrematadinho aqui bonitinho. Agora então, a gente vai continuar até a 8ª carreira e eu vou voltar com vocês pra gente fazer o arremate da peça, legal? Gente, então agora cheguei aqui, ó, no final, já até cortei um tanto aqui do meu fio, tá? Pra gente deixar. Vou tirar o marcadorzinho daqui. Como é que a gente arremata essa peça agora? Eu vou pegar aquela agulha mais fininha que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, pego a agulha mais fininha que eu usei lá atrás para arrematar o meinho aqui da peça. Venho aqui, eu vou tirar, puxar todo esse fio aqui por dentro. Eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui do próximo ponto, que seria onde estava o marcador, e vou puxar esse fiozinho aqui para dentro. Ó, puxei o fiozinho lá para dentro, tá? Aí agora aqui eu vou vir no próximo e vou puxar ele aqui para fora. Certo? E volto aqui, ó, por dentro, tá? Sempre entre os 2 pontinhos aqui. E puxo esse fiozinho aqui para dentro, ó. Venho aqui e puxo o fiozinho aqui para dentro. Por que a gente faz isso? Para ficar um acabamento perfeitinho. Deixa eu puxar o fio direito aqui que não veio. Ó, põe aqui para cima e puxa, ó. Puxei aqui. Quando eu faço isso, fica um acabamentinho perfeito, não aparece onde a gente começou e onde a gente acabou a emenda, tá? Aí aqui é o mesmo esquema que a gente fez lá atrás para fechar o anel mágico, tá? Eu venho aqui num pontinho aqui, puxo aqui para dentro, para não aparecer muito na borda do nó, a gente vai descendo um pouquinho mais. Venho aqui e vou puxando. Ó, puxei aqui, o que eu faço? Dou aquele nozinho que a gente fez igualzinho lá no outro. Volto no mesmo lugar, puxo o fiozinho aqui, dou uma afrouxadinha nele aqui, volto aqui dentro e faço o nozinho. Bem puxadinho o nozinho para ele quase não aparecer. E agora eu venho escondendo por dentro dos outros pontos um pouquinho aqui, uns 3 pontinhos, onde eu terminei esse trabalho, tá? Ó, venho aqui no próximo, vou enfiar aqui que eu achei que tá mais fácil. Ó, enfio aqui dentro. Não vai aparecer, tá, gente, esse fio aqui. Ele vai ficar bem escondidinho, ó. Aqui, ó lá. E passo mais um. Só por segurança, tá? Passei mais um, puxo bem o trabalho, venho com a tesourinha, corto aqui bem rente e ó, ficou bem acabadinha a nossa peça, tá? Repara que aqui, ó, ficou uma peça redondinha, bonitinha. Já coloquei a minha etiqueta aqui, né? Porque eu sempre coloco as minhas etiquetas nos meus trabalhos. Isso é uma coisa bem legal de vocês terem também, tá? E a peça ficou muito redondinha, muito bem acabadinha. Vou deixar uma foto com a peça inteira aí no final para vocês conseguirem ver como é que ela ficou. Mas essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem aí o cestinho, porque ele ficou muito bonitinho. Vou pôr um pouquinho mais para cima aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ficou bem bonitinho, bem certinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tira depois lá no grupo, tá bom? Então, gente, deu para entender como é que faz o cestinho? Dá pra gente sair aí, ó, praticando o nosso cestinho aí, colocando aí as nossas coisinhas em casa para dar de presente, né? Para quem não tá muito acostumada com a malha, vocês viram aí as dicas que eu dei de malha durante a execução da peça. Vale a pena treinar. Para quem tá começando, só lembrando que essa pecinha aqui, ó, eu fiz com 2 fios de barbante, tá? Eu até fiz com cores aqui
bem destacadas, não fiz cores muito parecidas, que é para que vocês vejam que eu usei o azul e o branco para fazer. Se a gente fizer com um fio só, ele fica menorzinho ainda. Aí ele vai caber aquela suculenta bem pequenininha, tá? Então, para ficar desse tamanho que eu fiz, depois eu deixo as medidas lá no grupo para vocês também, de quais são as medidas que essas peças ficaram. Aqui, ó, a gente tem que usar 2 fios ao mesmo tempo. Então, para fazer essa pecinha aqui, 2 fios ao mesmo tempo, se eu uso uma agulha 3,5 para usar num barbante 6, eu posso usar uma agulha 5 se eu dobrar o fio. Eu não preciso dobrar para agulha 7, eu posso usar uma agulha 5 que dá para fazer bem, que é o que eu fiz aqui nessa pecinha. Legal? Então, se gostou do vídeo, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que vocês achem aí que pode gostar de aprender essa peça. E eu espero vocês na próxima. Fiquem com Deus. Um beijão. Até!